eu tive que fazer uma pausa. Então por isso que vai ter 2 vídeos. Cadê? Parei. Parei aqui. Bom, as embarcações fluviais e as características desejáveis. Então, por exemplo, o calado, que é a parte que fica. Cadê? Tá aqui. O calado tem que ser compatível com a hidrovia para dar navegabilidade. As dimensões, por exemplo, quando eu vou fazer algum tipo de manobra, então tem que estar adequado com o raio da curvatura da hidrovia. E tem que ter alguma proteção para os cascos, certo? Ter boa manobrabilidade. Está relacionada mais com a geometria da hidrovia, e principalmente quando se tem grandes curvaturas. Ampla visibilidade. Normalmente, as hidrovias não tem muito suporte para caso haja encalhamento da embarcação. Não tem muito suporte. Só quando se tem alguma construção próxima, construção que seria algum tipo de canal, que seja privatizado. É bom lembrar também que o DENIT é responsável pelas hidrovias. Inclusive tem algumas figuras que eu peguei do site do DENIT. A capacidade de armazenamento de combustível, tratamento de água do rio. Aqui já fala mais da parte de traço de rota, que seriam os radares, holofote com foco direcional. Então, como se fosse. A sinalização é muito parecida para o sistema aéreo, certo? Que tem nos aeroportos. Cadê o negócio? E, em síntese, por exemplo, quando eu quero pensar em características desejáveis para uma hidrovia, a gente pode, o que eu já fiz no vídeo passado, é comparar com as rodovias, que ela tem um tipo específico, que, por exemplo, uma ponte ela vai ser dimensionada para determinadas toneladas, certo? Pode ocorrer ao mesmo tempo. Assim vai ser para a hidrovia. Então a quantidade de veículos deve estar passando, o sentido, as sinalizações, certo? A altura o comprimento, largura. Então essas coisas têm que ser detalhadas quando vai fazer um projeto de hidrovia, certo? E além disso envolve muito o governo federal. Então a legislação é muito rígida. Os problemas que envolvem o curso de água na navegação. Cadê? Principalmente quando a gente vai falar sobre os problemas de navegação que precisam ser melhorados. Lá no começo do vídeo passado eu falei que são 2 tipos, né, de hidrovia interior, que seria a melhorada e a artificial, certo? Então aqui está relacionado com a melhorada, ou seja, já tem um fluxo e a hidrovia já está pronta e aqui está melhorando ela, ou seja, são mais para manutenções também. Então quando você tem desbarrancamento, obstáculos naturais ou acidentais, a pluralidade dos canais, também pode colocar o declive excessivo ou a variação de declive numa única hidrovia. É importante destacar que tem que levar em consideração os recursos para fazer esse tipo de ajuste, de melhoramento, o tempo que é serviço e o tipo de serviço, certo? Então são 3 coisas que devem ser levadas em conta quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção. Eu acho que na apostila tem 3 ou 4, mas eu acho que eu coloquei só 2, que são as obras de dragagem, que foi um dos exemplos que foi utilizado aqui
no aterro de Fortaleza, mas isso foi feito mais no aterro da Praia de Iracema, mas isso foi feito mais estético. Mas a dragagem mesmo, por exemplo, a gente pode fazer o questionamento como que o leito dos rios sofre com a erosão quando se tira a areia dos rios para a construção civil. E a gente pode fazer esse questionamento, certo? Porque com certeza afeta o leito do rio. Então, um exemplo seria as dragagens. Existem os equipamentos contínuos e os descontínuos. Os contínuos é os que removem sedimentos fundos dos rios, certo? E também aí tem os descontínuos, que apresentam baixo rendimento em relação ao seu custo e somente são empregados em casos especiais. Que seriam esses daqui, que são é, escavadeiras. Esse daqui mais parece aquelas dragas. A canalização, um exemplo que eu dei foi o de. Como é que chama? De Pereira Barreto, mas também teve um recente no Brasil que foi feita a transposição do Rio São Francisco, do rio, então desviou o curso do rio. É, são obras que precisam de um investimento. Normalmente, uma coisa, normalmente os investimentos de hidrovia, de rodovia, que envolvem na parte de transporte de infraestrutura, são dinheiros do governo federal. Quem financia esse tipo de obra são ou bancos estatais ou é o próprio governo, os recursos dos impostos. Então, por isso que aqui já fala, são obras de custos bem elevados e tem uma durabilidade muito maior, então, ou seja, são obras que são feitas para durar bastante tempo, mas também que precisam de um grande tempo para poder ser realizado, construído, porque não é de um dia para outro que se consegue fazer a canalização ou um desvio de um rio. Além disso, esses desvios, essas hidrovias esbarram muito em licenças ambientais. Um exemplo que ocorreu foi. Deixa eu lembrar. Na hidrelétrica de Belo Monte. Hidrelétrica de Belo Monte. Porque. Deixa eu lembrar a história. Foi na hidrelétrica de Belo Monte que o desvio. Quando a gente vai falar de canalização, a gente pode falar também de um reservatório, que você vai mudar o fluxo do rio, vai represar para poder colocar um único sentido nele, né? E vai deixar ele parado. Então você cria um lago para poder gerar energia elétrica. Mas também tem a canalização para transporte de rios e tem são vários tipos, né? A canalização pode estar relacionada com a eclusa, pode estar relacionado com o transporte de água, pode ser com aquele de Pereira Barreto, que é para transportação de mercadorias. Então são vários tipos de canalização. O exemplo que eu dei agora eu vou dar um exemplo de Eclusa e o exemplo que eu dei agora de Belo Monte é que o reservatório, quando a gente vai fazer o dimensionamento do fluxo de rio que vai ficar represado, você tem que criar um montante que é o reservatório. Esse montante, ele geralmente alaga uma parte, certo? E é uma parte muito grande. O que acontece? Eu lembro que essa Belo Monte, ela estava caindo, a parte do reservatório, ela foi dimensionada para cair dentro de uma reserva indígena. Então aí entra as legislações para defender o território indígena, para defender o meio ambiente. Então é muito complexo essa parte de questão de canalização no que tange a leis ambientais. E as leis ambientais, a meu ver, têm que ser mais rígidas. As obras de transposição de desníveis, então pode ser feito com utilização de algum tipo de melhoramento, seja por dragagem, ou seja contínuo ou descontínuo. Eu vou dar um exemplo.
A eclusa, ela é um exemplo de elevador, a gente utiliza como se fosse um elevador para colocar, para transportar de um nível para outro, certo? Onde que é utilizada as eclusas? As eclusas são utilizadas nas usinas hidrelétricas, certo? Eu acho que eu coloquei. Eu coloquei, melhor eu colocar o exemplo e depois eu volto. Tá. Eu vou falar sobre esse exemplo e depois a gente volta pro vídeo. Então, essa daqui é a eclusa de Jupiá. Na verdade, é uma hidrelétrica de Jupiá. Então, eu vou passar as fotos e eu vou falar sobre ela. E depois vocês vão entender porque eu coloquei aqui nessa seção. Então, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o lago. Essa parte aqui é o rio. E aqui é onde estão as turbinas, que é onde que gera energia. Certo? Então, possivelmente aí tinha uma queda d'água que facilitou com que fizesse um montante. Então, essa parte direita do vídeo é um montante ao lago, porque quando está cheio, passa pela turbina e a turbina pega e gera energia elétrica. Certo? Então, a turbina trabalha nesse sentido. Então, esse que é o esquema da usina hidrelétrica. Então, esse lado aqui, ó, que essa daqui é a bacia do Rio Paraná, que aqui é o Rio Sucuriú, o fluxo do rio está para cá e aqui é um lago. Mas para cá também tem um rio, certo? É porque aqui esse lado aqui é represado. A única diferença é essa. E esse daqui segue o fluxo do rio, do lado da esquerda. Ah, professor, mas onde que está a eclusa? A eclusa está no meio. Tá, deixa eu ver. A eclusa tá aqui. Ó. A eclusa tá aqui. É aqui que é a eclusa. Então o que acontece? A gente dá para saber a dimensão a diferença de nível aqui, ó. Essa é a parte. Essa é a parte alta, onde os carros, os caminhões passam por aqui por cima. Então tá na parte alta. Aqui, quando tá passando uma embarcação, para. Eu acho que eu não sei se aqui no Ceará tem hidrelétrica assim. Para o transporte dos dois lados. O elevador ele já está lá em cima, porque é onde que as pessoas passam, tem uma grade, certo? E a embarcação entra, que aqui é a parte interna. Então, por exemplo, aqui por exemplo, que o calado ele tem que respeitar a profundidade que deve ficar no submerso, certo? Porque, por exemplo, essa hidrovia ela tem uma limitação por causa das eclusas. Aí, por exemplo, aí está o elevador que vai passar com a embarcação. Aqui aqui é o montante. A embarcação entra, desce e vai lá para o jusante, certo? É assim que funciona. Aí aqui está uma foto explicando. Aí, por exemplo, quando o rio está muito cheio, abrem as comportas para poder liberar água para o sentido do rio. E eu conheço a região por causa que é a minha cidade natal, onde eu nasci. Deixa eu voltar. Tapa aqui. Então, ó, como que é feito o sistema? Esse sistema de elevador, ela pode ser utilizada por bombeamento ou por gravidade. Então, por exemplo, lá vocês vê que é um elevador que utiliza o desnível de altura. Então, vai ser como? Pela gravidade. Então, vai baixando, vai subindo. A gravidade só desce, né? Mas a questão do elevador joga para cima. E aqui foi o que eu expliquei.
lá era o que era real, né? Agora aqui está um desenho explicativo. O nível mais baixo foi, como eu disse, é o jusante, o mais alto é o montante. O montante, na verdade, é um lago. O montante, na verdade, é um lago. E as pontes, elas têm as sinalizações daquela plaquinha lá de pare. Tem aquela plaquinha verde, tem aquela plaquinha amarela. Plaquinha não, né? Aquelas luzes. Para falar do sentido. Então seria mais ou menos isso. Não são todas as inclusas que têm garagem para barcos, como está mostrando aqui. A que eu posso falar com propriedade é que normalmente do interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul não tem essas garagens para barco, como está disposto aí. Na verdade, você vê muita pouca embarcação parada. E é interessante vocês perceberem que, por exemplo, por cima, né, é feita uma hidrelétrica onde o fluxo de pessoas é normal, passando caminhões, ônibus, qualquer tipo de veículo. Aí aqui está os tipos de eclusa. Cadê o ponteiro? Ixi, Maria. Tem que riscar para saber onde que ele está. Aqui estão os tipos de reclusas. São as simples, as de câmaras múltiplas, as de escada e as geminadas. Então, múltiplas é que são várias, simples só tem uma única. A de escada é que são reclusas independentes, mas são muito próximas. No interior de São Paulo é muito desse jeito, porque basicamente, o interior de São Paulo, a hidrovia, ela é como se o rio se tornasse como se fosse lago, porque tem muita parte que é montante, que a água fica parada. Então facilita muito a navegação ali. Então por isso que quando vocês forem procurar, vou passar uma atividade para vocês, é, sobre esse tipo de hidrovia, no interior de São Paulo vocês vão perceber que são lagos. O fluxo do rio foi todo parado. E são as geminadas, que são paralelas, ou seja, uma do lado da outra. As hidrovias brasileiras. O Brasil conta com cerca de 43% de hidrovia, ou desculpa, 43 mil quilômetros de rede hidroviária parcialmente navegável, ou seja, que facilita a navegação e transporte de cargas e pessoas. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é extremamente importante. As hidrovias que não estão no Sistema Hidroviário Nacional, ela pode adquirir a condição de ser utilizável para navegação quando ela passa por alguma intervenção humana, quando passa por algum processo de intervenção da engenharia, alguma obra de engenharia. É por canais de construção, eclusas, recursos hídricos, a diferença de nível, onde passa a ter sinalizações, onde muda o curso do rio ou do leito para poder ter maior manobrabilidade. Então está muito relacionado com a hidrovia. Bom, as principais bacias hidrográficas do Brasil é a bacia hidrográfica do Sudeste, aqui eu coloco a bacia do Paraná, do Rio Paraná, a Amazônica do Nordeste, a de Tocantins e Araguaia, a de São Francisco e a do Uruguai. A gente vai mostrar os mapas, porque aí fica muito mais. A bacia hidrográfica ela está relacionada com o maior rio
daquela região, certo? Então aqui em azul, em amarelo é a do Rio Araguaia, Tocantins Araguaia. A cinza é a do Rio São Francisco, que nasce em Minas. A Paraíba do Sul está no sudeste. Deixa eu ver. A do Rio Paraná pega a parte centro-oeste. A do Uruguai pega o Uruguai, pega a parte de Mato Grosso do Sul. Então são essas as bacias hidrográficas. Deixa eu ver. Aquela hidrelétrica que eu mostrei para vocês fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Aqui muito próximo também, acho que é. Deixa eu ver, São Paulo tá aqui, Pereira. É aqui mais ou menos. Aqui que tá o canal, o maior canal do país, que é o de Pereira Barreto. Mais ou menos aí, é muito próximo. Então quem tem poder? Normalmente é o poder federal, que por meio de economias mistas e companhias de docas federais. Então eles que administram as hidrovias. E também pode ser feito como se fosse rodovias que podem ser privatizadas, ou na verdade privatizadas não, concedidas, né? Que seriam as docas. Ou também por sociedade mista. O que acontece? Essas siglas estão relacionadas com a administração. Então, por exemplo, o HAIPAR. Eu vou falar ARIPAR. Tá? Sempre ARI, aí vou mudar o prefixo. Eu sempre vou falar ARI, né, o R, ou ARI, e vou falar o sufixo conforme a bacia. Tá? Então, ARIPAR. ARIPAR é a bacia do Rio Paraná. Do Paraguai, desculpa. Do Paraguai. Que é essa rosinha aqui. Eu vou... Aqui. A RIPAR seria do Paraná. Por isso que tem o sufixo par. Deixa eu nem você mais aqui. A Arhana está relacionada com a bacia do Rio Paraná. A Ritar, essa daqui está relacionada com a bacia de Tocantins e Araguaia. Como vocês podem perceber, a da Amazônia é dividida em duas partes. A MOC é de ocidental e a MOR, o sufixo MOR, é de oriental, certo? Então está relacionado naquilo como se fosse tipo a Europa, tipo Europa ocidental, oriental, mais para a direita. Para a direita, o Oriente, para a esquerda, ocidental, o Ocidente. Essa daqui, HS, ARFA, está relacionada com a de São Francisco e a outra do Nordeste, que é a do NOR, sufixo NOR. Ah, mas o que significa isso? Então aqui é a administração, então tipo o AR significa administração, hidrovia, aí o sufixo, entende? Então o A está relacionado com administração, o H, hidrovia, e o sufixo está relacionado com a bacia hidrográfica. Tá, isso aqui já foi falado. E aqui estão as características de cada bacia hidrográfica. Eu elenco como as principais do país. Principalmente a que está na região sudeste, que é a bacia do Rio Paraná. Embora economicamente falando, é a bacia onde você tem maior quantidade de usinas hidrelétricas, então, ou seja, a produção de energia elétrica é ali.
e para também transporte de grãos, transporte de eucalipto, transporte de matérias-primas são feitas nessa bacia hidrográfica principalmente. A bacia do Rio São Francisco também é muito importante e da Amazonas também. A Amazonas em si, além disso, além da água de superfície, tem muita água subterrânea. Além disso, essa bacia hidrográfica também tem muito petróleo. Inclusive, queriam começar a explorar a região amazônica para retirada de petróleo. Cadê? Cadê o ponteiro? A bacia hidrográfica da Amazônica é a que é a mais utilizada em termos de sua capacidade total. Então ela tem 19 mil quilômetros de rio e é utilizado 18 mil quilômetros que são navegáveis. E corresponde a 50% da rede hidroviária do Brasil inteiro. E a região amazônica ela é muito rica, principalmente em minérios, certo? E além da característica de ser utilizada para transporte de minérios, grãos e derivados, é utilizado principalmente para passageiros. Em determinadas situações, é o único meio de transporte possível, porque lá é muito remoto a possibilidade de construção de estradas. A do Tocantins foi construída com o PAC, que é o Programa de Aceleração de Desenvolvimento, certo? As inclusões do Tucuruí. E o PAC, como eu disse, esses investimentos que dependem de grande quantidade de verba para sair do papel, para ser construído, foi financiado pelo governo federal através do BNDES. Então, por isso que gira em torno de 1,4 bilhões de reais a construção de uma eclusa. E aqui o comboio, por exemplo, ó, aqui essa bacia hidrográfica é interessante falar que essa hidrovia tem as características dela. Então, por exemplo, tem um comboio de qual que é o tamanho? De 108 metros de comprimento, 16 de largura e o calado é de 1,5 metro, fica profundo. Então, ela foi projetada para esse tipo de embarcação. A do Araguaia, aí tem as dimensões, né, tipo o tamanho do curso da hidrovia, que é 1.230 quilômetros. A do Araguaia tem um problema de muitas. Na verdade, não seria um problema. Ela não é muito explorada por causa que tem muitas reservas indígenas, parques nacionais e muitas áreas, muitas APP, que são áreas de proteção ambiental. APA. APP. APP é Área de Preservação Permanente, desculpa. É a APA, que é a Área de Proteção Ambiental. Mas também não deixa de ser permanente, porque não pode desmatar. Como que vocês podem perceber, o nome do maior rio, da maior bacia, é que dá o nome da hidrovia. Então, ela tem uma hidrovia de cerca de possui cerca de 1.330 quilômetros. Aqui está falando que o rio sofreu muito com a ação exploratória do homem, antrópica, com a atividade agrícola e mineradora. Além disso, aqui a gente pode falar, no caso de Minas Gerais, a exploração da mineração que causou no leito dos rios, os rejeitos chegando no. Cadê? O rejeito
poluindo as bacias hidrográficas. É importante destacar que Minas Gerais tem uma grande produção de minério, então por isso que tem muitas mineradoras que utilizam dos recursos da natureza para aumentar a exploração, então para a produção de riquezas, certo? E isso é viável desde que quando se tem as licenças ambientais, e no caso tem. Essa bacia, a bacia do Rio Paraná, mas também do Tietê, que é aquele rio que passa em São Paulo, que é muito poluído, mas no interior em si de São Paulo ele é bem limpo. São os dois maiores rios dessa bacia e tem cerca de 1.168 quilômetros. E como eu já disse, é a que tem maior quantidade de eclusas, de hidrelétricas, que seria entre esses dois rios, que está situado entre o estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Deixa eu ver. Aqui só é importante destacar que tem nessa região que se encontra não é a maior bacia hidrográfica, a maior bacia hidrográfica é a amazônica, mas tem a maior quantidade de intervenção humana. Mas acho que eu já disse. E aqui são as referências. Então, por enquanto é só. E eu vou passar uma atividade para vocês, não essa semana vai ser só para tirar dúvidas mesmo, mas na outra semana a gente vai pegar eu vou passar uma atividade para vocês e vou postar uma outra aula.